Livro Memória de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. A Mansão da Esperança, capítulo 16, parte 2. A primeira dessas damas, justamente a que me tocara, era uma menina loira e mimosa, que andaria pelas 15 primaveras portadora de gracilidade irresistível. Trajava-se, porém, curiosamente, não nos furtando nenhum de nós outros a impertinente reparo: túnica branca atada à cinta, manta azul trespassado ao antigo uso grego e pequena grinalda de rosas minúsculas ornamentando-lhe a fronte ebúrnea. Dir-se-ia um anjo a quem faltassem as asas. No primeiro instante, suspus-me vítima de novo gênero de alucinação que, passado do vale dos réprobos para a cidade da esperança, teria o condão de criar o oposto do hediondo, isto é, o agradável e o belo. A menina trazia o poético e imponente nome de Rita de Cássia de Forjás Frazão, decassílabo que a teria implicado em círculo familiar aristocrata, na derradeira etapa terrena sofrida em terra de Portugal. Mas alguns dias passados, não sofrendo o desejo de me elucidar acerca dos interessantes trajes, via entristecer-se a minha indiscrição enquanto lhe ouvia a resposta à interrogativa por mim feita. Sepultaram-me assim, ou melhor, assim vestiram o meu fardo carnal, quando o abandonei pela última vez na terra. Tão grata foi ao meu coração a volta ao invisível, não obstante o desastre que ocasionou a um ser muito querido para mim, que retive na mente a recordação da última toilette terrena. A segunda, alta, também loira, deveria ter deixado a vestidura corporal não longe dos 50 anos, conservando ainda as impressões mentais que permitiam tais observações. Simpática e atraente, estendeu-me a destra muito gentilmente, apresentando-se de modo assaz cativante para nós. Tenho certeza que já ouvistes falar de mim. Sou Doris Mary Steele da Costa e venho de uma existência terrena em que muito gratamente servi de mãe ao meu pobre Joel, vosso amigo do departamento hospitalar. Confessamo-nos encantados, não dispondo de frases bastante expressivas para traduzir a emoção que nos empolgava. Respeitosamente esculamos a mão que tão democraticamente nos era estendida, mas sinceramente o fizemos sem afetação a que nos habituáramos desde muito. À hora aprazada, fomos introduzidos na sala da Assembleia, situada na sede central do novo departamento por irmãs vigilantes encarregadas do serviço interno. Nossa turma, que contava cerca de 200 pecadores, era das mais vultosas que no momento existiam na cidade, contando em seu conjunto com um grande contingente de damas brasileiras pertencentes a variados planos sociais da terra, o que muito nos admirou, reconhecendo que as estatísticas de suicídios de mulheres no Brasil avantajavam-se de muito as de Portugal. Presidia a magna reunião o guardião-chefe do burgo, irmão Sóstenes. Iniciando-a, exortou-nos a homenagem mental ao Criador, o que fizemos orando intimamente, tal como nos fora possível, impelidos, todavia, por sincero respeito. À sua direita apostava-se um ancião, cujas barbas níveas, descendo até a cintura, para terminarem em sentido agudo, imprimiam tal aspecto de venerabilidade à sua personalidade que, emocionados, julgamo-nos em presença de um daqueles patriarcas que os livros sagrados nos retratam ou de um faquir indiano experimentado em virtudes e ciências através das mais austeras disciplinas. À esquerda, outro iniciado despertou-nos a atenção com seu perfil hindu clássico, o que infundiu em nosso espírito singular sentimento de atração. Tão venerável quanto o outro, a nova personagem apresentava, porém, menos idade, refletindo antes a maturidade com a pujança do seu equilíbrio racional, estampada no vigor das feições que nos deixava observar com nitidez.
Mais além, um jovem quase adolescente despertou-nos maior atenção, uma vez que ocupava outra cátedra de mestre, e não o local reservado aos adjuntos. Formosíssimo de semblante, de uma feitura, por assim dizer, angelical, seu perfil hebreu irradiava tão impressionante doçura que suporíamos tratar-se antes de uma aparição de que os livros orientais eram férteis em mencionar. Não fora a realidade insofismável de tudo quanto nos cercava. Ladeava Sóstenes à direita, ombreando como um ancião. A um sinal de irmão Sóstenes, iniciou-se a chamada dos pacientes, nossos nomes registrados no volumoso livro de matrícula no qual os assináramos a chegada, ressoavam um a um, proferidos pela voz possante de um adjunto que, ao lado da tribuna de honra, como que secretariava a reunião. E, ouvindo que nos chamavam, respondíamos timidamente, quais colegiais bisonhos, enquanto a repercussão fazia repetidos nossos nomes mais além, entre salas e galerias, levando-os através das alamedas distantes, dos parques da cidade que se estendiam entre flores e pavilhões grandiosos, para os perpetuarem, quem sabe, ecoando-os pelo infinito e pela eternidade. Todos presentes, levantou-se o diretor para o discurso de honra. Iniciais neste momento fase nova em vossa existência de espíritos delituosos, meus caros amigos. Dentre tantos padecentes que convosco chegaram a esta colônia, fostes os únicos a atingir condições indispensáveis às lutas do aprendizado espiritual que vos conferirá base sólida para a aquisição de valores pessoais nos dias por vindouros. Sereis matriculados em nossas escolas, uma vez que apresentais o necessário desenvolvimento moral e mental para a aquisição de esclarecimentos que vos permitirão próxima reencarnação recuperadora, capaz de vos fornecer a reabilitação decisiva do erro em que sucumbistes. Como de há muito deveis ter percebido, não sois condenados e irremissíveis, aos quais a lei universal aplicaria medidas extremas, relegando-vos à eterna inferioridade do presente, ao abandono das angústias inconsoláveis da atualidade, por excluir-vos da harmonia apropriada a toda criatura originada do sempiterno amor. Ao contrário, estamos a participar-vos que tendes o direito de muito esperar da bondade paternal do onipotente Criador, porquanto a mesma lei, por ele estabelecida, que infringistes com um ato desrespeitoso da revolta contraproducente, a todos vós facultará a possibilidade de recomeçar a experiência interrompida pelo suicídio, fornecendo-vos honrosamente ensejo de reabilitação certa. Nada conheceis, entretanto, da vida espiritual e urge que a começais. Até agora, vossos estágios na erraticidade vêm se verificando em zonas inferiores do invisível, onde pouco tendes aproveitado moralmente, em vista da couraça de animalidade que envolve vossas vibrações mentais chumbadas, particularmente ao domínio das sensações. Há cerca de um século, porém, chegou a época de se antipor em rigores aos vossos continuados desatinos e despertar-vos do círculo vicioso em que vos deixastes permanecer, encaminhando-vos para a alvorada da redenção com Jesus, que vos conduzirá ao verdadeiro alvo que, como criaturas de Deus, deveis forçosamente atingir. Muitos de vós, doutos que fostes na terra, lúcidas inteligências que se impuseram na conceituação da sociedade terrena, desconheceis, todavia, os mais rudimentares princípios da espiritualidade, levando mesmo a displicência ao extremo de negá-los e combatê-los, quando os descobris exornando o caráter do próximo. Deveis, por isso mesmo, iniciar conosco um curso de reeducação moral, mental e espiritual, que é o que vos tem faltado, já que as predisposições para tão alto feito acudiram aos apelos desesperados dos sofrimentos
por que passais. Não fora o gesto audacioso de precipitação, afrontando leis invariáveis que ainda desconheceis, e hoje estaríeis glorificados por vitória magnífica, laureados pelo cumprimento do dever, preparados para novos ciclos de aprendizagem. No entanto, o suicídio que não vos trouxe a morte, porque a morte é ficção neste universo vivo e regido por leis eternas oriundas da sabedoria de um Criador eterno, que não vos concebeu nem repouso, nem ouvido, nem aniquilamento, porquanto não atingiu senão o corpo físico terreno, e não jamais o espiritual, onde reside vossa personalidade verdadeira e eterna. O suicídio, dizemos, arrebatou todo o mérito que poderíeis ter, precipitando-vos em situação calamitosa, da qual não saireis enquanto restaurações totais não forem efetivadas. E advirto-vos, meus amigos, que na luta a empreenderdes para a consecução de tal desiderato, mais de um século presenciará as lágrimas que derramareis sobre as consequências do execrado ato de desrespeito a vós mesmo como a Deus. Todavia, os ensinamentos que vos ministraremos influirão bastante na vitória que devereis alcançar contra vós próprios, mas não saireis deste local alçando esferas espirituais mais compensadoras, enquanto de nosso instituto ou de vossas consciências não receberdes certificados de reabilitação, os quais vos conferirão ingresso em habitações normais na hierarquia da evolução, e tais certificados, meus amigos, somente vos serão confiados após a reencarnação que devereis abraçar, uma vez terminado o curso iniciado neste momento.